Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um GA Podcast. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, queria estar falando um pouquinho para vocês da nossa lojinha. Vai estar aparecendo aí na tela e aqui na descrição também vai ter um link, tá certo? Esse link vocês vão ser direcionados para o nosso Instagram. E lá no Instagram vai ter outro link na bio que vocês vão ser direcionados para a nossa lojinha virtual, pessoal. Lá na lojinha vocês vão encontrar camisas, bolsas, necessaire, álcool em gel, enfim, vários produtos. Essa é uma das formas que a gente encontrou de quem nos apoia, de quem gosta do nosso instituto, nos ajudar financeiramente, tá? A gente é um instituto sem fins lucrativos, então essa é uma das formas que a gente encontrou de estar ajudando nossos atletas. Então eu convido vocês a dar uma passada lá na nossa lojinha e quem sabe adquirir um produto. E além da lojinha a gente tem o Torcedor Celeste. O Torcedor Celeste é um sócio-torcedor aqui do Instituto, que, como ele já falou, assim, você gosta do Instituto, você tem a intenção de nos ajudar, nos manter e a manter o sonho desses garotos. A gente tem o Torcedor Celeste, que é um sócio-torcedor, onde você adquirindo, você pode receber vários tipos de atendimentos, como dentista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, jurídico. E você pode escolher entre esses atendimentos diversos, tudo aqui no nosso Instituto, por um preço muito, muito bem acessível. Isso é verdade. Antes, já falou, né? Sem mais delongas. Bom, pode se apresentar para quem não conhece. Primeiro é um prazer estar aqui. Agradecer a vocês pelo convite. Né? Eu já acompanhava o podcast, já assisti alguns episódios. E, na verdade, eu estava torcendo para receber esse convite aí em algum momento, né? Para falar um pouquinho aí sobre minha trajetória aqui no bairro, né? Com certeza. Eu que sou morador aqui há mais de 20 anos e também falar um pouquinho sobre jiu-jitsu, né? Que é o que eu faço, e um pouquinho de outras áreas aí que eu também tenho atuação. Caraca, legal. Sempre fui morador ali daquela região do Terminal, na Henrique Dias. Então, na rua lá, a gente tinha um cara faixa verde, na época, chamado Marcelo, que eu não sei onde é que ele anda hoje. E ele tinha numa garagem, uma coisa bem precária, assim, né? De tapete, Sim. de alguns acolchoados assim, mas não era tatame ainda. Então a gente começou a treinar lá, eu e a galerinha da rua ali. Nessa época eu conheci o mestre Aldo, ele descobriu que esse cara estava dando aula lá. E uma vez ele foi lá, tal, a gente conheceu ele, e eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, eu acho. E depois de um tempo, quando eu já tinha uns 16, 17 anos, foi quando eu descobri que eu tinha parado, né? Eu só passei 3 meses treinando, e depois fui jogar bola, essas coisas e tal. Só que aí, depois de um tempo, eu descobri que o mestre estava dando aula atrás do prédio dele, no bloco 46 ali, próximo à Compesa, né? Então, depois disso, aí dei continuidade no jiu-jitsu com ele, né? Tinha treinado só 3 meses, tinha gostado, mas tinha ficado aquele sentimento ali guardado, tipo, gostei do jiu-jitsu, mas não... A situação, o local, né? Na hora assim, não, o cara foi embora. O cara foi embora, depois retornou, aí quando ele voltou, meio que me abusei, não quis mais. Eu não lembro na época o que foi. Parece que eu comprei uma faixa e um protetor. Eu não tinha nem kimono, mas comprei uma faixa e um protetor. Porque eu acho que era as coisas mais baratas. Minha mãe não queria me dar um kimono. Ela falava que eu poderia me machucar e tal. Aí eu peguei. Por ter o kimono? Por ter o kimono, tu podia se machucar ou não queria que eu lutasse? Não, que eu praticasse. Aí ela me dava um kimono achando que eu não ia, né? Aí tem mesmo assim da fora. Aí treinava sem kimono na época, todo mundo sem kimono. E aí eu lembro que quando ele foi embora, né, na primeira vez assim,
Ele fechou a garagem lá e tal, só que na minha cabeça, eu fiquei com um sentimento como se ele tivesse levado as coisas e tal, abandonado todo mundo ali naquele momento, né? Que eu fui meio sem avisar, assim. Aí parece que ele tinha ido pro interior, não lembro. E aí parei, me abusei. Quando ele voltou a dar aula lá, ele dava até aula numa caixa de um prédio, assim, lá na rua. Caraca. Porque não tinha espaço mesmo, pra você ter ideia, isso aí no início dos anos 2000, né? Nessa época, quem iniciou junto comigo foi Rildo. Sim, Rildo, sim. Rildo é amigo de infância meu, ele é um pouco mais velho do que eu. Aí dali Rildo continuou, não parou mais, né? Tanto que Rildo hoje já é bem graduado na preta, assim, deve ter uns 3 graus já. Caraca. Aí, Não sabia não que ele era tão graduado. Eu sabia que ele era preto, mas não que ele estava tão graduado. Não, ele treina da mesma época que eu, porém, ele continuou, eu não né? continuei. Aí eu voltei a treinar com 16, 17 anos com o Mestre Aldo, numa garagem atrás do prédio dele, que ele abriu uma academiazinha lá. Mestre Aldo tem história. Isso. Aí foi quando eu conheci André, quando eu conheci Túlio, Amadeu, quando eu conheci... Tem outros caras lá que nem moram mais aqui, como Xandão, em São Paulo hoje em dia. Tem Sepacol, aquela Corimba, essa galera toda treinava lá, né? Alguns chegaram um pouquinho depois, mas isso aí eu tô falando de 2007, né? Sim. Aí em 2007 eu voltei a treinar. Só que 2007 até 2011 eu não conseguia dar continuidade. Eu fazia cursos, né? Que a gente tava falando um pouquinho antes aqui, aqueles cursos que eu fiz de design e tal. Foi bem nessa época. E o jiu-jitsu, querendo ou não, antigamente era mal visto. Então até pra você ser um atleta, era difícil. Não tinha esse papo de atleta. Né? Não tinha. Só praticava por gostar mesmo, né? Gostar mesmo do esporte. Hoje em dia dá pra dizer que o jiu-jitsu tem uma parte profissional, né? Embora seja um esporte amador, mas ele já é bem profissional. Não se ganha campeonatos hoje tendo uma vida de atleta amador. Tem que ter uma vida profissional num esporte amador, entendeu? Então, naquela época não existia isso. Eu ia para campeonato sem treinar. O Mestre Aldo sabia que eu gostava de campeonato mais do que de jiu-jitsu, eu acho. Porque ele falava assim, Bob, olha, vai ter um campeonato sábado. Vem treinar essa semana. Ele me falava isso uma semana antes. Mesmo assim eu não ia treinar, eu só treinava na sexta para ir no sábado. Era bem... E ganhava, porque chegava lá, era 1, 2 lutas às vezes e não era o nível que tem hoje, né? Esses campeonatos na época aconteciam na Nagai, que é uma academia de judô, ali em Boa Viagem. Eu acho que é a mais conceituada aqui do estado, né? E de família japonesa mesmo e tal, os caras lá. Mas era uma academia, pra ter ideia, que era um negócio pequeno, porque só tinha 2 áreas de luta. Né? Hoje em dia os campeonatos têm 6 áreas, o campeonato, a estrutura subiu muito mais, né? E o Pernambucano acontecia lá nessa época, então... Os 2 primeiros campeonatos, se não me engano, eu ganhei o primeiro, depois fiquei vice no segundo que eu fui. Mas ali entre 2007 e 2009 era bem assim, os campeonatos eram bem pequenos, né? E até 2011 eu não dei sequência muito. Até que em 2011 eu disse, todo mundo tem um esporte. Eu via que a galera, os meus amigos daqui de rua e tal, iam jogar bola e tal, e eu ficava em casa porque chegou um tempo que eu disse, não sei jogar bola tão bem, né? Quanto eles. Porque não era mais pelada, existiam uns times, né? Então, quem é daqui das antigas sabe que tinha um time aqui que era conhecido como Confiança. Confiança, o time era lá da rua de Max, né? Amigo meu também, que posteriormente até chegou a treinar jiu-jitsu com a gente. E Max tinha esse time, e Adilson, que era um outro amigo nosso lá, inclusive ele adoeceu, já faleceu e tal. Mas ele tinha um time chamado Criciúma, né? Aí eu jogava no Criciúma, só que os melhores jogavam no Confiança e tal. Aí depois eu fui perdendo espaço no Criciúma também, não conseguia mais ser titular, essas coisas, aí desanimei e disse, não é pra mim não. Aí com 16, 17 anos conheci o Mestre Aldo, aí 2007 até 2011 eu fiquei nessa de jogar bola, não conseguia tão bem. Em 2011 eu disse, não, vou abandonar isso, eu vou pro jiu-jitsu e não vou largar mais, né? Aí foi quando eu realmente bati o pé, 6 meses depois já peguei faixa azul. Eu já tinha, o mestre me conhecia há muito tempo, só sabia que eu não gostava muito de treinar, mas aí ele viu que eu peguei o gosto de volta, né? Aí disse, vou treinar aí, tanto que eu treinava 2, 3 vezes por dia. Lá, eu ia de manhã, vinha um pessoal de fora treinar lá com o Mestre Aldo, aí ele me botava pra treinar com os caras. E treinava à noite com a galera André, os meninos da noite. E passei um tempo nessa e com 6 meses assim já peguei faixa azul, né?
Aí peguei faixa azul, a gente começou a competir mais, né? Foi uma época que a gente viajou muito no Nordeste, assim, em outros estados. Aí passei 2 anos de faixa azul. Em 2014 eu peguei a roxa junto com o André. E aí pronto, aí na roxa eu passei um tempinho treinando ainda, mas depois tive que parar, porque eu fiz o Enem, né? Aí passei para sistema de informação na Rural. Aí comecei a estudar e trabalho e estudo, aí eu saía de 5 horas da manhã e chegava de 11 horas da noite, né? Sei bem como é. Sabe como é que é. Essa rotina aí Loucura. É impossível de treinar. Aí pronto, 3 anos se passaram nisso. Só que eu também não tranquei a faculdade posteriormente, né? Porque eu trabalhava numa empresa de tarde para noite, mas depois que eu saí dessa empresa eu não consegui mais voltar para o mercado para trabalhar nesse horário, porque minha faculdade era só de manhã e não tinha opção não. Sistema de informação era só de manhã. De tarde, o mesmo laboratório, que era as aulas de sistema de informação da manhã, já é ciência da computação. Sim. Então, era um laboratório, porque a Rural não é uma faculdade, uma universidade assim, conhecida por parte de tecnologia. Sim. Lá é mais biologia, né? Agro e tal. Então, lá teve eu peguei uma parte do polo novo, né? Assim, eles criaram um polo de tecnologia lá. Acho que foi em 2009 isso, era bem recente assim. Então, eu estava estudando nessa época, de 2016 mais ou menos, foi em final de 2015 eu dei uma parada de jiu-jitsu, quando eu passei no Enem, e depois, 2016, iniciei na faculdade e já larguei o jiu-jitsu até o final de 2018. Aí eu tranquei a faculdade para poder voltar para o mercado de trabalhar, só estava conseguindo trabalho pela manhã, né? Aí voltei a trabalhar pela manhã, aí fiquei com a noite livre. Aí foi quando, naquela época lá que treinava no primeiro andar ali no bloco 23, né? E aí a André teve 2 filhas em sequência assim, né? Com a diferença acho que de 1 ano entre uma e outra. São bem... Aí a mulher em casa aperta um pouquinho, né? Aí ele teve que me resgatar assim, né? Dizer assim, ó, meu irmão, volte pro jiu-jitsu, você tá com tempo agora. Verdade. Aí eu sei que ele reuniu todo mundo, não sei se tu tava lá nessa época, treinava lá. Ele reuniu todo mundo assim, aí me botou lá na frente e disse, ó, que vai assumir tá agora, acontecendo isso daqui e eu não vou conseguir dar mais aula pro pessoal como habitualmente eu dou, então eu quero saber se você quer aceitar aí de gerir a equipe daqui pra frente, né? O CT da gente aqui. Aí, na frente e outra, ele tinha crianças e adultos que treinavam todo mundo junto, assim, aí eu olhava pra cara de cada um assim, não conseguia nem olhar assim. Que responsa, né? E é um cara que eu não consigo dizer não, né? Não consigo dizer não pra ele, porque sempre fui tratado ali, eu e ele, pelo mestre Aldo, como 2 irmãos, né? O mestre Aldo tratava a gente como filhos ali na época que a gente iniciou. Aí eu disse, meu irmão, tô aí, né? Tô com tempo, pelo menos. Eu só disse, olha, não sei quanto tempo eu vou conseguir segurar isso aí. Porque possa ser que as coisas mudem aí depois, questão de horário e disponibilidade. Mas essa historinha já faz 3 anos e meio aí, quase 4 anos que eu assumi a equipe. Aí tô à frente do CT aí nesse tempo, né? André, ele também gosta mais de treinar do que de dar aulas, né? Ele dá uma aula muito bem. Ele só tinha mal vontade mesmo, não gostava da aula, né? Ele odiava da aula. Aí o negócio é chegar, botar o kimoninho, treinar, competir, a vibe dele é essa. Então, mas assim, um cara, gente boníssima, tenho como irmão e a gente é meio que sócios hoje, né? A equipe, ele é o líder da equipe, assim, é o fundador, né? Mas eu que tomo conta, assim, da parte de dar aula e tal, de aluno. Né? No começo, se eu não me engano, eu não me lembro se era todo dia ou era 3 vezes na semana, acho que era 3 vezes na semana. Ele ainda dava aula uma vez, né? Pra dizer, não vou soltar de vez. Mas acho que não passou nem um mês ou 1 mês, assim, ele já parou. Aí também por causa da questão das filhas e tal, que foi quando tu assumiu, eu me lembro dessa parte, tipo... E ver também o quanto a equipe cresceu, né? Porque eu saí de lá, acho que um pouco antes de começar a pandemia, era no primeiro andar. Eu acho que não deu 3, 4 meses que eu saí, que vocês se mudaram, onde agora é lá no terminal mesmo, no centro. Aí eu fui visitar, eu acho que eu falei contigo, não sei se eu falei contigo, eu fui com o André. Aí eu fiz, cara, eu vi que mudou
mudou o espaço, né? Mudou o local, tá algo bem maior, mais amplo. Aí eu vou dar uma visitada, eu fui dar uma visitada e caramba, a academia cresceu, evoluiu pra caramba. Foi um crescimento bem legal da parte de vocês. E como tipo foi tipo esse impacto da academia para crescer, né? Porque querendo trabalhar com o bairro, muita mãe, né, de criança acha que o filho vai ficar mais violento, o filho vai ficar mais agressivo, e isso querendo complica, né? Quando a gente se mudou, foi por uma necessidade de expansão. Sim. Lá onde a gente treinava já estava pequeno. Saturado, né? Porque assim, eu peguei, como eu disse, né? A gente pegou a equipe com um horário só. Sim. Tinha crianças e adultos num tatame de 5x6. Aí a gente aumentou um pouquinho lá, ficou uns 8 metros, mais ou menos. Chegava até na porta, assim. Aí a gente dividiu o horário. Só crianças e depois só adultos. Sim. Né? Dois horários em sequência. Só que mesmo assim, ainda não estava dando bem, porque estava treinando muita gente. E aí teve uma época que a gente disse assim, não, vamos ver aqui como é que acontece. Aí a gente teve essa necessidade de expansão da equipe, e muito por conta do tamanho do tatame. Sim. Aí um amigo nosso, né, Tassinho, ele disse... Pô, não sabia que você estava procurando um espaço novo, mas tem lá no terminal, em cima do... Antes era padaria, hoje é o CFB, né? Em cima da padaria tem uns espaços lá, umas salas que são grandonas. Eu imaginava que aquele prédio era um prédio sempre assim, sim, que não tinha nada em cima, só tinha na parte de só baixo. tinha padaria, né? Eu imaginava que eram salas pequenas, né? E tem salas pequenas no primeiro andar, mas no segundo andar são salas que é o dobro das de baixo. Verdade, e a de lá é grandona, velho. Lá tem 14x7, mais ou menos. Cara. Aí foi quando a gente, vamos lá conhecer o espaço e tal. A gente pegou um cenário totalmente abandonado, tipo, a parte, era um prédio que foi assim, estava inacabado. A parte elétrica ainda não estava completa, a parte de encanamento, de água, tudo isso. E aí, então a gente meio que pegou lá, foi o primeiro inquilino da parte de cima. Sim. Aí a gente encontrou lá também a possibilidade de estar no terminal, de frente à praça e tal. Que é bem no centro mesmo. Para ter uma visibilidade melhor, né? Fácil acesso. Exato. Então, onde era antes era um local bom também, era grande lá e tudo mais, mas a gente não conseguia dar um suporte, por exemplo, de botar bancos para os pais assistir o treino. Era mais escondido também para achar, não era tão fácil. De trás dos prédios, assim, e também não tinha como botar uma recepção. O espaço não era totalmente nosso, não era assim... Sim. Tipo, como é hoje, a gente aluga o espaço e ele é nosso total full time, né? Lá não, lá era só a parte da noite e a gente não podia fazer modificações na estrutura, então a gente se sentia limitado por conta disso. Aí fomos para esse novo espaço, hoje a gente tem um tatame de 5x10, já estamos tentando aumentar ele, jogar de uma parede até a outra, porque também, um dia desse eu cheguei lá, tinha o horário infantil, estava com 30 crianças. A gente tinha 30 naquela época do início, misturando adulto e criança. Misturando tudo, Hoje em dia a gente tava com 30 crianças aí um pouquinho antes das chuvas, né? Tava com um horário desse aí que é de Gleidson, né? Gleidson quem dá aula. Gleidson agora que tá dando legal, velho. Tá na faixa marrom ele. E ele faz um trabalho assim, formidável, as crianças adoram ele, ele segue a metodologia que a gente colocou, né, de plano de aulas, né, para ser mais interativo. As crianças também ficam sabendo tudo que eles vão treinar antes, né? Sim. Eles já sabem qual é o planinho de aulas que vai ter ali a semana toda. E os pais também abraçaram ele. Isso é muito massa. Né? Porque aconteceu com ele também um pouco do que aconteceu comigo no início, que é ter a confiança dos alunos. André saindo, eu entrando e aí, que os alunos são bem identificados com ele, e eu nem conhecia a maioria da galera lá. Nem de rua, assim, de ver na rua, porque, como eu disse, estava trabalhando e estudando de 5 da manhã às 11. Acho que na época eu só conhecia Sepacol e Curimba. Acho que na época era mais acesso a conhecer mesmo, tal, né, Cleiton? Né? Léo também treinava lá na época sul, mas não conhecia, tipo assim, 70% da galera não conhecia. Então, principalmente as crianças, cansei de dar aula com as crianças dizendo André, Rodrigo, Verdade. Aí... Depois de um tempo, né, a gente foi pro terminal e eu dava aula ao infantil e ao adulto também, né? Só quem dava aula sou eu, na verdade. Era eu na época. Então, teve uma época que eu comecei a não conseguir chegar cedo.
o horário lá das crianças era de 6h30 e eu não conseguia chegar tão cedo do trabalho por conta de engarrafamento e essas coisas. Aí foi quando eu disse, Gleice, tu consegue dar aula e tal, pra me dar um suporte aí. Aí foi quando ele começou a introduzir ali, aí eu chegava durante o treino e tal, ele fazia o aquecimento, eu pegava o restante do treino, aí eu fui introduzindo ele de uma maneira mais... Para o pessoal também se familiarizar com ele, né? As crianças. Eu fiz uma transição, né? Uma transição. Aí depois de um tempo eu passei, hoje em dia eu nem vou no treino infantil, ele tomou de conta assim. Aí eu tenho outros alunos que já são instrutores junto com ele lá, que dão aula, ajudam ele a dar aula. Sim. Então o infantil hoje da gente tá bem maior, né? Tem uma galerinha nossa lá que já treina desde aquela época, 3, 4 anos. Então eu acredito que hoje tem mais infantil do que adulto. A gente tem mais adultos assim como alunos, mais ativos, treinando. Acho que o infantil dá mais gente do que o adulto. Até porque, como a gente estava falando também, a questão do adulto vai trabalho, vai muitas vezes estudo, querendo não atrapalha. A criança não, ela ainda está naquela fase de só vou estudar, passa a tarde, a noite em casa, aí consegue ter mais aquela frequência. E que legal que tá crescendo pra caramba, porque como tu falou, era 30 pessoas juntando tudo. E agora tem 30 pessoas só numa turma, né? Exato. Isso é legal pra caramba. Eu acredito que a gente tem mais de 100 alunos no total, assim. Deve ter uns 120, 140 alunos que a gente sabe que treinam jiu-jitsu, mas que estão parados alguns, né? E deve ter uns 80 ativos, né? Porque hoje a gente também tem mais horários, né? A gente tem 4 horários de jiu-jitsu hoje. Sim. Que eu dou aula pela manhã. Aí tem um horário de Gleice, o infantil, que é no início da noite. Aí eu tenho 2 horários também, só dias alternados, que um é de iniciantes, adolescente e adulto, né? E tem outro que é dos graduados, que a gente chama de horário dos avançados, né? Tem os iniciantes avançados, e nesses 4 horários aí dá, acho que uns 80, 90 pessoas que estão ativas, né? Legal. Hoje é de manhã e 2 horários de manhã e 2 horários à noite? Não, 1 horário de manhã. Não, 1 horário de manhã, aí tem um infantil de 6 horas da noite, e de 7h15 tem 2 horários, que são dias alternados. Né? Um é segunda, quarta e sexta, o outro é terça, quinta, e na sexta treina todo mundo junto, iniciante e avançado. Já junto, né? Porque é um treino mais livre, né? Entendi isso. Para a galera, na época, quando eu comecei no jiu-jitsu, tinha muito aquele do jiu-jitsu ser marginalizado e tal, e que não é a realidade, né? E hoje tu consegue, mais para a parte das crianças, né? Quando as crianças chegam, o trabalho com elas, com os pais, como é que vocês fazem mais essa questão? Então, até a parte que eu ainda estava à frente das crianças, a gente tinha meio que um dever de mostrar a eles meio que assim, porque é um esporte que, embora o pessoal saiba que existe, eles não sabem nada sobre jiu-jitsu. Isso é. A possibilidade de uma pessoa, de passar 10 pessoas que treinam jiu-jitsu numa rua e a turma achar que é judô, que é karatê, que é qualquer outra coisa, é enorme, nunca vão saber que é jiu-jitsu, porque, embora eu acredito que é o esporte mais praticado do Brasil entre as artes marciais, isso é verdade. Ele não tem uma mídia forte na TV e na internet. Hoje a mídia pesa muito mais pro lado do judô, né? Esporte olímpico, de maneira geral. Sim, claro. Hoje em dia a gente tem, hoje que o principal canal é o combate, né? A gente vê os apresentadores do combate, tudinho praticamente é do jiu-jitsu, mas você não vê nenhum falando do jiu-jitsu na TV. Quando tem a possibilidade de, por exemplo, Charlie do Bronx, né? Que veio do jiu-jitsu, aí eles falam, acaba tendo que falar, entendem ali e tal. Mas ainda não é um esporte de grande mídia, vamos dizer assim. Então, o que é que acontece? Mas quando chegam as crianças e tal, a gente tenta... Antes eu tinha até um folhetinho que eu mostrava, já dizendo quais são as regras do tatame, de conduta, não sei o que e tal, entendeu? Coisas como, por exemplo, tem que cortar as unhas, né? Que às vezes, quando são alunas, né, elas ficam um pouco, tem que cortar a unha, né? Pra não arranhar. Pra mulher é mais complicado mesmo, né? Eles não se arranharem durante os treinos, né? Mas a gente tenta já dar uma visão geral, né? Isso é legal, que disciplina, o aluno aprende. Exato. E eu acho que também isso é um pouquinho da essência da arte marcial, trazer a disciplina pra pessoa, né? Porque eu era um jovem, assim, a criança, eu fui muito imperativo. Depois eu sempre fui muita arte marcial, a minha primeira arte marcial não foi jiu-jitsu, foi taekwondo. E o que me ajudou a ter disciplina, a me acalmar, olha,
querendo ou não, você dá aquela relaxada, você foi depois da arte marcial. Aí tem aqueles pais, aquelas pessoas que falam, não, só vai entrar na arte marcial, vai ficar mais agressivo. Pelo contrário, você Eu tô mais calmo, viu? Meu mestre falava, se eu descobrir alguma coisa, chegar aqui na academia, cacete. Mas aí tem uma explicação lógica para isso. A gente sempre vende a arte marcial como disciplinadora, né? Sim. Eu até estava falando com o Renato um dia desse sobre isso. Ele disse, a gente é educador e tal. Eu disse, mas tem um meio termo aí. É educador até um certo ponto. A gente não pode tomar o lugar de educador dos pais, da parte de casa, entendeu? Porque muitos meninos chegam lá com manias de casa, às vezes tem criança que responde os pais e tal, quer responder a gente lá. Então, a gente acaba tendo que trabalhar ele de uma maneira específica e tal para contornar isso. Sobre a parte de agressividade, tem duas coisas aí que resolvem bastante isso e que é o contrário do que muitos dos pais acreditam que vai deixar ele mais agressivo, que é a parte de autoconfiança e autocontrole, entendeu? Uma pessoa com uma autoconfiança, ou seja, ela sabe que, por exemplo, ela não vai apanhar na rua, porque ela sabe é se capacitada ali para se defender, né? Então ela tem um autocontrole também de tipo assim, se eu sei tanto de arte marcial, para que eu vou usar isso de maneira banal, assim, só bater por bater? Aí gera um autocontrole automático ali, entendeu? Então, geralmente as pessoas que praticam, você não vê notícias diárias aí fulano de tal que é jiu-jiteiro e tal, ou é karateca, ou é judoca, batendo em ninguém, entendeu? Primeiro também por conta dessa frasezinha clássica, né, que luta não briga, né? Os professores têm esse dever de já impor esse limite, mas também muito por conta disso. As pessoas sabem, eu sou bem treinado, né? Se acontecer alguma coisa, eu sei que eu vou saber me defender, né? E não preciso usar isso. É um sentimento automático. Isso, inclusive, das crianças, entendeu? Eu tinha muito isso, quando era mais criança mesmo, 10, 11 anos. Foi a faixa etária que eu entrei no taekwondo. O motivo foi porque, tipo, eu era muito gordinho. Nunca fui, tipo assim, sofrer bullying, apanhar, não. Mas óbvio que tinha aquele tipo de brincadeira. E na minha mente eu criei esse medo. Se vir bater em mim, eu vou apanhar, porque eu não sei fazer nada. Então eu comecei a minha família, por parte de pai, ela é mais inteirada no judô. Aí meu pai me tentou inserir no judô, né? Porque meus tios, meus primos, então seria melhor. Aí eu não gostei do judô de forma alguma. Aí foi quando eu entrei no taekwondo. Aí foi quando eu comecei, tipo, a essa autoconfiança, até querendo de estética, de perder peso, de saúde, enfim. Mas, tipo, essa questão de ter autocontrole, realmente, tipo, não é. Se eu sei, pra que eu vou querer bater, tipo assim, alguma coisa assim. E assim, eu acho que quando você aprende isso, a usar a arte marcial, já aconteceu, eu vejo dessa visão, assim, já aconteceu comigo, de tipo assim, de alguém vir brigar comigo na rua, e é assim, eu não usei as técnicas que eu sabia e nem a minha força pra bater no outro, e sim pra me defender e conter a agressão ou aquele momento, conter. Então eu nunca quis, quando uma pessoa veio bater, eu nunca quis bater nela de volta, era só pra conter, entendeu? Então, tipo, acho que... Você também tem muito isso, eu não vou machucar. Tipo isso, não vou machucar. Mobilizar, vou tentar fazer alguma coisa aqui pra que pare a ação, né? Tipo isso. Então, entendi. tipo assim, a pessoa que, a partir do momento que ela aprende isso, que ela tá lutando, ela já tem essa consciência, então ela já não usa, não fica mais violenta. Porque eu imagino que se eu não tivesse isso, eu teria agido de forma violenta, assim como a outra pessoa. Truculento igual uma reação. Isso. Né? Mas a gente tem essa noção aí, meio que no subconsciente. A gente, até na hora você pensa em atacar, se tiver com raiva ali e tudo mais, mas você na hora, não é pra isso que eu aprendi, entendeu? Eu aprendi mais a me defender. E eu até falo aos meninos, tipo, o que é que gera às vezes essa reação da gente, né? De tentar se defender. Aí tem algumas coisas que a gente tenta moldar, sabe que não vai ser todas as situações que vão ser assim, mas a gente tenta moldar um pouquinho, tipo, a gente fala para as crianças assim, tá falando da tua mãe, do teu pai, da tua família, que seja quem for, tá falando só. É verdade, não significa que isso é verdade. Entendeu? Ou responde e tal, não sei, mas não precisa já chegar e bater lá em alguém, eu tô me defendendo, porque existe agressão verbal, né? Mas você não vai se defender fisicamente porque alguém tá falando. Agora, se tocar em você, aí você se defende, tá entendendo? E faz o que você aprendeu, né?
mas não é algo que você vá sempre, tipo, instigar o outro a bater em você também para você forçar a sua defesa, né? Aí você já não está usando da maneira correta. Então tem N situações que podem ocorrer, mas já falando de histórico lá, muito pouco, assim. Já teve alguns casos bizarros antigamente, até na época do mestre Aldo lá, que um menino foi lá, aprendeu, acho que teve 2, 3 aulas, a gente soube que ele estudava no Luiz Gonzaga ali, né? A gente soube que ele chegou lá, tava cobrando R$1 para ensinar os meninos como fazer um armlock, não sei o que, entendeu? Mas engraçado. Aí a gente descobriu, né? Aí ele disse, ó, não pode e tal, entendeu? Ele, não, mas é porque eu já sei e tal, vou ensinar e tal. Empreendedor ele, né? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, eu quis ficar calado aí. O brasileiro é empreendedor nato. Empreendedor nato, né? Tipo, vou dar de doido aqui e já era. Foi uma das histórias engraçadas disso. Mas assim, de agressão, muito pouco. E a gente sempre bota na cabeça dos pais que se houver também, é para nos comunicar, porque a gente tá inserido justamente nisso, entendeu? Tem uns pais que falam, não sei se era para falar com você, mas fulaninho teve uma discussão na escola e tal, aí ele disse que me deu uma tapa nele, ele deu uma tapa voltando, não sei o que, mas a gente não sabe se é para falar, não, é para falar com a gente, falar, com certeza, entendeu? Porque é o que nos toca ali, né? A parte de defesa e tal. Então a gente tem que sempre trabalhar também defesa pessoal, que é um pouquinho diferente do jiu-jitsu esportivo, né? Mas a gente fica sempre botando na cabeça dos pais que essa responsabilidade também é nossa. A gente precisa dividir com eles isso, entendeu? Sim. Assim como a gente acha que na parte da educação a gente tenta educar um pouco, mas não ser o total responsável, mas na parte de agressividade, de brigas na rua, qualquer coisa do tipo que possa ocorrer, a gente também tem a nossa parcela ali de responsabilidade para poder botar de volta no eixo, explicar para que serve a arte marcial da maneira mais pura, né? E a arte marcial, dando só um pouquinho de assunto, tipo, eu tava pensando aqui também, na questão da mulher, né? Porque tipo, eu treinava, a gente conhece várias meninas e elas sempre relatavam, caramba, eu sou uma outra pessoa por aprender a arte marcial, porque tem toda aquela questão da mulher ser mais frágil, enfim, tipo, alguma situação na rua. E eu tava lembrando de um caso de uma colega minha, ela não treinava com a gente, ela treinava em outra academia. E, se eu não me engano, foi na rua do colégio, algo assim. O cara foi roubar, assaltar ela, né? Sem nada, ela percebeu que ele tava sem nada. Ele tava sem camisa, de bermuda, não tava com arma, com faca, com nada. Ele puxou o cabelo dela e tentou puxar a bolsa, né? Aí ela, na hora de se defender, se eu não me engano, ela deu uma queda no cara, imobilizou, aí veio os caras pra ajudar. Mas tipo, aí ela falando, e se eu não soubesse? Que é o caso da maioria. Né? E se eu não soubesse? E tipo, desespero, porque muitas vezes você tem mulher, alguma situação você até deixa. Não, leve tudo, mas você sabe que se acontecer alguma coisa, você vai poder se defender. Aí ela falando, o ponto que eu quero chegar é, se eu não soubesse, eu com certeza ia me desesperar, poderia ser algo muito pior. E tipo, óbvio, aqui ninguém aconselha a reagir a assalto a nada, mas ela falou que quando ele puxou a bolsa, ela reparou que ele tava sem camisa, óbvio, só de bermuda, descalço, não tava faca com nada, com arma com nada, só tava pagou de doido mesmo, porque a mulher... Até porque quando tá armado é a primeira coisa que eles mostram, a arma, já pra intimidar. Geralmente, a gente não pode botar isso como generalizar também totalmente. Mas a maioria dos casos que alguém puxa uma bolsa que não sei o que lá é porque o cara não tá armado. É verdade. Entendeu? Porque ele tá tentando, na verdade, ali tomar. Né? Quando o cara tá armado, ele bota isso à frente de tudo. Ele te mostra a arma e tal. Até quando não tá armado, ele finge que tá com a arma assim pela camisa, né? Pra te intimidar logo, deixar você calmo e, ó, não reage e tal, que tá isso e aquilo, passa o celular, passa a bolsa, etc e tal. Pra eles é mais tranquilo roubar assim, dentro, né? Com a arma. Sim. Então... Mas quando vem puxar e tal, realmente possa ser que não esteja armado. Mas a gente sempre diz isso, não reage. O certo não é reagir, mas ela... Tua vida vale mais. A gente contando assim, né, pai? Eu contando assim, parece que foi uma cena rápida, mas ela falando que acho que durou uns 5 minutos, ele tentando puxar e tal, ela segurando. Aí foi quando ela percebeu, aí quando ele percebeu que não ia conseguir tomar a bolsa dela, ele tentou puxar o cabelo, né? Aí foi quando ela treina, ela já... Acho que eu parei, ela continuou, ela já deve treinar também ao mesmo tempo que eu, começou muito próximo, uns 4, 5 anos. E ela
imobilizou, foi quando chegou o pessoal e ela conseguiu ali se defender, né? Então, tipo, pra parte feminina, com minha namorada, eu ensino algumas coisas, tipo, bem básico, mas, tipo assim, você já saber se defender. Porque tem gente que fica vivendo no mundo da lua, achando que nada vai acontecer. A gente espera que nada aconteça. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade. É a frase clichê também. É saber e não precisar, né? Pra quando precisar, aí fica difícil, melhor você, não sabe, né? É melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. É verdade. Aí tem toda essa questão de me encontro com a minha namorada, eu sempre ensino, olha, as situações mais básicas, né? Puxando cabelo, agarrar e tal. E tipo, ela mesma fala, eu quero aprender mais a fundo. Ela também é a mesma situação que a minha, por questão de tempo, ainda não voltou. Ela já praticou, se não me engano, mas quando era muito criança. E ela sempre fala, porque tipo, pra mulher, querendo ou não, é muito mais, infelizmente, é muito mais propício que aconteça. E quando vocês têm uma situação como dessa minha amiga que aconteceu, que ela consegue se defender, isso até para a sociedade acaba se blindando mais, acaba ficando mais seguro. E hoje a gente vê que numa academia, infelizmente, eu acho que mulher 10, 20% de uma academia que jiu-jitsu assim, em geral. E tipo, você saber que ali elas estão aprendendo, estão focando mais na arte marcial, é bom até para elas, né? Todo depoimento que eu recebo de mulheres que treinam, elas sempre falam, olha, eu aprendi mais autocontrole, mais confiança, mais, tipo, andar segura no meio da rua. Como elas falam, tá mais empoderada também, né? Verdade. A gente lá na equipe, a gente sempre teve muitas garotas, né, da parte infantil, muitas mulheres também. Já teve treinos que tinha metade do treino era, tipo assim, tinha 20 pessoas, 9, 10 eram mulheres, né? Então, até tá menos hoje, né? Muito por conta que, assim, a gente tinha muitas, mas não quer dizer que são muitas que estão iniciando. Sim. Estão sendo, assim, iniciantes, novatos na equipe. Então, acho que a gente tinha, muitas delas estão sem tempo para treinar. Sim. Por conta de trabalho, estudo e tudo mais. Mas a gente sempre teve muito. E eu tenho certeza que, por exemplo, aquele caso que teve agora do procurador, né, de justiça que agrediu a mulher no escritório ali, né? Por causa de um caso lá e tal, que ele ficou revoltado, não sei o que, e foi pra cima dela. Tu imagina, por exemplo, meninas como Duda, entendeu? Nunca. Meninas como Sabrina, entendeu? Verdade. Meninas como Ruth. Se um cara desse vai mexer com uma menina dessa, Morre. ele vai virar notícia por outro motivo, entendeu? A gente sempre fala aquele de Ruth, meu irmão, o cara não. Tá entendendo? Então, uma vez eu botei até nos stories da equipe, tipo, você tem alguma lembrança de algum caso de que alguma mulher que pratica arte marcial foi agredida? Entendeu? Não quer dizer que não teve, já teve, obviamente, em algum momento já teve. Mas a situação também não foi tão... mas qual é a possibilidade? Tá entendendo? Tá falando, acho que a questão é essa, diminuir a possibilidade das mulheres sofrer com isso, porque, inevitavelmente, quando se trata de homem e mulher, o homem geneticamente ele tem mais força, ele tem mais músculos e tudo mais. Então acaba que ele leva uma vantagem, né? Até se for dois homens, um é um cara mais magrinho, outro né? Então, a gente tenta sempre levar essa parte do jiu-jitsu, de que o mais fraco, né? Teoricamente, ele vai também, na prática, conseguir igualar com o mais forte, né? E que nem sempre a vitória é você bater no outro. Às vezes, você pega um cara mais franzino e tal, mas que é muito bom de jiu-jitsu ali, e ele pega um cara muito maior que ele, que mesmo ele com jiu-jitsu, ele possa às vezes não dar certo, ele vai ter o suficiente para ele, por exemplo, dispersar o cara, entendeu? Ou ele fugir e tal, entendeu? É aquela história, mas às vezes é melhor ser mole e tá vivo, né? Do que ser corajoso ou com algum machucado grave, né? No rosto, nos braços e tudo mais.
Porque nem sempre é um contra um. Às vezes é... Esse cara nunca anda sozinho, mano. Nunca anda sozinho. Sempre tem um cara que tá ali na cobertura, a moitada ali. E muito do que os Gracies falavam na época deles ali de defesa pessoal, eles falavam, o jiu-jitsu não é só sobre bater, é sobre sobreviver. Verdade. Entendeu? Você pega um cara de 50, 60 quilos, bem franzinozinho ali, e vem uma galera querer bater nele, 2, 3 caras ali, o sucesso dele é ele bater nos 3, ele não apanhar, pelo menos. O cara que implantou o jiu-jitsu no Brasil, ele tinha 65, 70 quilos, no máximo 70 quilos. Não, Hélio Gracie, ele tinha... Hélio, tanto o Carlos também, eles não tinham mais do que 65 quilos, eu acredito que não. Certeza. E você via que é o que ficou famoso, né? Ele era asmático ainda. De ir nas academias desafiar tal, pra expandir o esporte, você via que tanto faz ser um cara de 80, um de 100 e poucos quilos, o cara tava lá. Também é onde você vê a empregação dele, disso que o Bapo falou. O poder do mais fraco poder bater, né? Conseguir bater de frente com o mais velho. Eu acho que é isso também um dos motivos de muita gente procurar o jiu-jitsu, essa filosofia. Porque eu acho que, eu não sei se outra arte marcial tem, eu acredito que é a única arte marcial que hoje existe o absoluto, né? Tem assim, cada arte marcial tem alguma coisa parecida, mas de outras maneiras. Se eu não me engano, no judô, tem algumas, não sei se estão todas categorias de idade, mas tem a de adulto, o absoluto deles é a faixa, né? Tipo, você pode ser faixa laranja e ele tá com faixa preta, entendeu? Sim. É como se fosse só peso e idade, faixa pode ser qualquer uma. E no jiu-jitsu é aberto o peso, é a mesma faixa, a mesma idade, mas o peso você pode ter 70 quilos e lutar com um cara de 110, entendeu? E nesse sentido acaba se sobressaindo geralmente os mais pesados. Sim. Mas tem caras que são muito, muito bons assim, que conseguem, né, se sobressair com o pessoal mais pesado e mostrando que técnica vence a força, né? Só que a gente como eu disse, a gente tá num nível que o atleta de jiu-jitsu ele é profissional. Então todos os atletas eles são muito fortes, eles são muito preparados, entendeu? Eu sempre digo isso aos meus alunos, que são 5 coisas que a gente tem que trabalhar para ser minimamente profissional, que é o treino de jiu-jitsu, né? O treino técnico. Sim. É nutricionista, psicologia. Tem cara que é muito bom dentro da academia, mas chega no campeonato perde, não consegue performar do mesmo jeito. Tem muito caso assim. Se sente logo, né? Fica nervoso, vários motivos. Isso, aí tem a preparação física, né, de algum educador físico e tal, e tem o que eu costumo dizer que é o que faz tudo funcionar, que é o foco, né? Se desfocar, nada disso funciona, né? E poderia dizer aí também uma sexta pessoa, um sexto profissional aí, vamos dizer assim, é a parte de fisioterapia, né? Volta e meia a pessoa acha que ser atleta é ser saudável, né? Não é nem sempre. Né? Ainda mais de alta performance. Eu digo atleta de alto nível, não estou falando de você que treina 2, 3 vezes na semana. Mas tem o jiu-jitsu, o pessoal profissional treina 2 vezes por dia. E às vezes 2 treinos de jiu-jitsu, um só técnico de posições, de drill, outro só de combate. Para academia. E ainda tem o funcional, ou então musculação e tal, entendeu? Então uma pessoa que tem uma carga dessa, ela pode chegar até em overtraining, né? Overtraining é quando o corpo esgota mesmo. Então, isso daí vai te trazendo lesões também, não tem como. Todo esporte em alta performance não é saudável. Em alta performance. Entendeu? Tem a parte da saúde de estar praticando um esporte. Obviamente, massa, esse cara tem mais saúde do que uma pessoa que está em casa sem fazer nada. Mas que a parte de articulações e tal é 100% ok. A gente sabe que jiu-jitsu ele trabalha muito as articulações, né? Então, ombro, joelho é o que está mais propício ali a ter um desgaste maior, né? Mas não é todo mundo que... pouquíssimos casos lá na academia de gente que se machuca assim corriqueiramente. Sim. Muitos deles, por exemplo, agora, né, mandar até um abraço para ela, Maria Júlia, ela está fazendo um trabalho com a gente voluntário, né, ela é fisioterapeuta e ela está fazendo através da Eu Curto MF, né? Ela é esposa de Diogo. Caraca, legal. Diogo vai até aqui também. Aí ela disse assim, Bob, faz o seguinte, vamos fazer um negócio, a gente vai começar a atender fisioterapia lá, mas eu queria começar com vocês, da parte de esportes, então vamos
trazer a galera aí que tem algum tipo de lesão. Sim. Eu levei 12 pessoas, mas é 12 de 80 que treinam, entendeu? Então 12 pessoas foram lá, foram atendidas, e ela me deu um feedback que a grande maioria dos casos é porque o próprio pessoal não, assim, se machuca um pouquinho, aí não procura um médico nem nada, e digo assim, Não até de trata rede aquilo, né? pública, né? Uma UPA e tal, uma coisa desse tipo, e acaba que vai treinando mais, Desgastando, é. acaba que isso aí pode virar até uma lesão crônica, né? Crônica é quando ela não desaparece mais. Você ali sara temporariamente, depois ela aparece. volta. Aí fica, né, crônica. Então, ela disse, ó, a maioria dos casos é isso. A maioria do que eles me relataram aqui é que eles se machucaram há 1, 2 anos, 3 anos atrás, continuam treinando pesado, aí vai forçando o mesmo ponto, e não sara, não tem um trabalho fisioterapêutico ali para fortalecer novamente, né? Regenerar o músculo, a articulação ali. Então a gente tá fazendo esse trabalho aí, da UCURT-MF, do qual eu também faço parte, junto com o Diogo, mas é uma coisa que assim, é recorrente. Sim. É muito difícil alguém sair de lá com um braço pendurado porque o outro pegou. Sim. Embora que tenha uma regra bem clara, você praticou, você sabe um pouquinho disso. Se alguém está te finalizando, a responsabilidade é sua com seu corpo de você bater ali os 3 tapinhas para parar. Mas a gente sempre quer ir mais além, né? Mas Entendeu? aí é você. Aí, às vezes é por conta da medalha, não vou perder tão fácil, tá? Né? Tem aquela frasezinha que hoje em dia eu acho ela ridícula, né? O bate ou apaga, né? Mas não... aliás, quebra ou apaga, né? Quebra ou mas apaga, bater nunca, né? é. Então, a responsabilidade é sua. Sim. Né? Você está sofrendo um ataque, a responsabilidade é sua. A responsabilidade passa a ser do outro quando você bate, ele não solta. Sim. Entendeu? Que às vezes ocorrem casos que não foi por maldade nem nada, mas é porque, por exemplo, tem ataques que você prende tão bem assim os braços do parceiro que ele não consegue bater com as mãos, tem que bater com o pé, e você não vê rápido. Tá entendendo? E tem gente que às vezes grita, tipo, parou, porque não consegue bater rapidamente, porque no susto ali pegou tão rápido que você não consegue ir rapidamente, aí pode ser que dê uma lesãozinha ali por alguns dias. Mas eu não considero o jiu-jitsu um esporte que machuca muito, que cria muitas lesões. Eu acho que, na verdade, pouquíssimo. Essas pessoas que foram lá, a grande maioria, não são pessoas que se machucaram tipo semana passada. Foi coisa de muito tempo atrás, né? Já pegando um pouquinho desse gancho, tipo, aí voltando um pouco desse gancho, né? Tipo, a questão de ser olímpico, de profissionalizar o jiu-jitsu. Por que tu acha, como tu falou que é mais um esporte amador, por que tu acha que ainda não chegou nesse ponto? Cara, eu acho que é essa visão aí que o pessoal do jiu-jitsu justamente não tem e não quer. O jiu-jiteiro ele não quer que o jiu-jitsu vá para Olimpíadas, entendeu? Por quê? Tem vários pontos de vista aí. Vamos colocar ponto a ponto. Tem os donos de equipes, Sim. Os líderes de equipes, né? Essa galera, enquanto o campeonato mundial, brasileiro, europeu for disputado por equipes, para eles está rendendo dinheiro e o nome da equipe está crescendo. Bem. Se passar a ser por país, como é nas Olimpíadas, quebra isso, entendeu? É automático, no caso. Aí tem um ponto de vista, então comercialmente para eles não é tão bom. Tem um ponto de vista da Federação de Jiu-Jitsu. Ela é uma federação, a IBJJF, que é a mais importante, né? Porque tem trocentas federações aí, mas ela que é a mais importante, se tiver Olimpíadas, aí vai perder a mídia do Mundial. Sim. O Mundial passa a não ser mais o importante. Ou ele é importante durante 3 anos e o nome de Olimpíadas é Olimpíadas, entendeu? Então, para eles, comercialmente também não é tão legal, acredito. E tem um ponto de vista do COI, do Comitê Olímpico, que, tipo, ainda enxerga, tipo, se eu não me engano, parece que tem que ser 40 ou 41 países que o jiu-jitsu tem que ser dado como um esporte popular daquele país, para ele ser considerado um esporte internacional, assim, mundialmente falando, né? Eu acredito que o jiu-jitsu já é em muitos países, não sei se em 40. Aí tem outra questão que é muito chamada de Brazilian Jiu-Jitsu. Um esporte não pode ser, não é judô japonês, não é taekwondo coreano, entendeu? Nas Olimpíadas, né? Apesar que o taekwondo tá nas Olimpíadas ainda, né? Tá. Foi o karatê que só participou uma vez, não foi isso?
Então, tipo, não é um esporte atrelado a um país. E ainda é muito atrelado ao Brasil. Quem Sim. ganha os mundiais são os brasileiros, a grande maioria. Pessoal, Só dá pra... só que mudou a capital do jiu-jitsu. A capital do jiu-jitsu hoje é a Califórnia. Entendeu? Estados Unidos, hoje, acho que por metro quadrado, vamos dizer assim, tem mais academia de jiu-jitsu na Califórnia do que no Rio de Janeiro. Querendo ainda foi brasileiro, né? O brasileiro que sai daqui. Porque a galera tá lá ganhando a vida melhor, lá o jiu-jitsu é valorizado, você cobra melhor, ganha em dólar, Sim. vive num país mais seguro, etc e tal, e etc e tal. Então o que é que acontece? Muita gente também, é a mesma coisa que tá acontecendo na Europa, né? Tá um pouquinho agora indo pra Ásia também. Então, pro COI, eles ainda veem o jiu-jitsu como um esporte muito Brasil, Daquele de um país, país só. Eles não vão botar um esporte nas Olimpíadas que um país vai monopolizar. Porque não é bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém que o Flamengo ganhe todos os campeonatos brasileiros todos os anos. Não tem disputa, entendeu? Sim. Não é bom pra ninguém que o esporte ganhe o Pernambucano todo ano. Mas eu acho que eles colocando, acho que todos os países iam querer enviar atletas, eu acho. Mas eles não querem que seja o efeito da Olimpíada. Mas Eles querem ter o efeito antes. eu vi isso. E outra coisa, tu acha que eles gostam que os Estados Unidos ganhem a maioria dos títulos da medalha? Não, eles não gostam. Entendeu? Porque a intenção da Olimpíada que eles pregam é um esporte para todos, que qualquer um pode chegar lá e ganhar. Quando se tem um país que ganha, tipo, por exemplo, no basquete, que é praticamente impossível ganhar os Estados Unidos no basquete. Acho que raras vezes aconteceu alguma seleção. Acho que o Brasil ganhou em 90. E eu acho que não teve mais outra seleção que conseguiu ganhar. Isso acaba desmotivando algumas federações, assim, alguns países de querer mandar os seus atletas. Ou tipo, não investe tanto naquele método, naquele esporte nas Olimpíadas. Então para eles não é tão interessante, né? Tanto que você vai ver a Comissão Olímpica dos Estados Unidos, por exemplo, de ginástica rítmica, é tipo 30, 40 pessoas. Aí eu tava vendo a reportagem, do país até grande, da Inglaterra, ou era Inglaterra, ou era França, alguma coisa assim, 15 pessoas a menos, 10 pessoas a menos. Porque não é se investir tanto naquele consegue um início olímpico para participar, né? Aí tem muito disso, assim, as Olimpíadas eu acho que para eles ainda eles não enxergam isso. Porém, tem uma federação dos Emirados Árabes, porque lá os Emirados eles colocaram o jiu-jitsu em todas as esferas. Esse campeonato lá é conhecido, tá crescendo. É o World Pro, né? Lá já é pro país. Inclusive os brasileiros ficaram irados, porque tem vários brasileiros que ficam de fora, né? Eles são muito bons, porque é uma cota agora por país, né? Aí o que acontece? Lá eles têm uma federação que está se encaminhando para a parte das Olimpíadas. Para eles é interessante. Então, eles estão tentando colocar nos Jogos de Inverno, que é o primeiro passo. Parece que nenhum esporte chega direto nas Olimpíadas. Ele passa por Jogos de Inverno, aqui tem um Pan-Americano, né? Então, no Jogo de Inverno, que é lá na Ásia, parece, ou é na parte da Europa ali, aí eles estão tentando introduzir o Jiu-Jitsu para que ele possa ter uma primeira experiência como algo olímpico. E é um país, querendo ou não, com recursos financeiros melhor que o Brasil para poder investir, né? Então, e os caras hoje tem, parece que mais de 400, acho que é 400 o número de professores, que 95% é brasileiro, dando aulas lá, em Abu Dhabi, em Dubai, nos Emirados Árabes todos, para forças aéreas, força militar, de maneira geral, todas as forças deles lá, para a polícia e nas escolas, entendeu? Caraca, então, que legal. É muito provável que nos Emirados tenha mais praticantes de jiu-jitsu do que em algumas regiões do Brasil, entendeu? Porque lá eles estão investindo bastante nisso e os caras tiram dinheiro do chão, né? Literalmente. E aí tem muitos professores, inclusive isso é uma via que muita gente, eu conheço professores daqui de Pernambuco, uns 3 ou 4 que estão lá, entendeu? Se eu não me engano tem um salário de $4 mil, algo desse tipo. Então a turma tá vivendo bem lá e vivendo através do esporte, né? Que é uma das maneiras aí. Tem até uma outra coisa que eu tô vendo um efeito muito grande, é de gente de outras áreas vindo pro jiu-jitsu. Pessoal, que eu te falei agora de quê? Para ser profissional, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico. Essa galera odiava o pessoal do jiu-jitsu. Porque só chegava atleta que era de parceria, ninguém queria pagar.
Verdade. Entendeu? Hoje em dia eu já vejo links patrocinados, tráfego pago de gente da psicologia dizendo assim, vem aprender a ser campeão, 70% no campeonato é mental, 30% que é físico, não sei o quê, entendeu? Que eu acho que é mais ou menos isso também. Né? Como eu disse, tem gente que treina muito bem, bate todo mundo na academia, chega lá e pega. Mas não é todo mundo não dá pra generalizar. Né? Muita gente é por conta da técnica mesmo e já é habituado ali. Mas a mentalidade não pode se negar que dia de campeonato ela influencia muito. Com certeza. Então se já tem gente fazendo um link patrocinado para isso, eles estão enxergando o mercado ali dentro. Com certeza. Dessa bolha que é o jiu-jitsu. Com certeza. E aí tem gente da nutrição, entendeu? Aí tem parcerias que, eu até falei isso com o professor Renato, que eu não enxergo já, assim, eu já enxerguei, eu mudei de opinião, né? Eu já enxerguei essa política da parceria muito bem, tipo, não, tenta parceria e tal, falava isso muito para os meus alunos. Mas hoje em dia eu vejo a galera que é, assim, bem conceituada nessas áreas, eles não são interessados em parceria, esse é o primeiro ponto. E, pô, tenta pegar um patrocínio de um comerciante, de uma outra empresa privada e tal, e pagar esse profissional, porque aí fomenta eles a querer enxergar o jiu-jitsu como um mercado, tá entendendo? Se não, ficar pedindo parceria sempre vai andar para trás. Eles não vão aceitar, vão enxergar já de uma maneira. Porque todo mundo também quer né? ter a rentabilidade daquilo, né? Exato. E se a gente tá gerando dinheiro pros caras, eles se interessam por nós, e a gente precisa deles. Com certeza. Entendeu? Então, assim, tem algumas parcerias que eu acho legal, quando, por exemplo, tu pega alguém recém-formado. A pessoa tá precisando de público, de ganhar mercado. De repente, tu é um atleta de jiu-jitsu que tem muitos seguidores, né? 5, 10 mil seguidores. Então, é bom pros dois lados, né? A pessoa todo mundo tá ganhando. A pessoa já tem um conhecimento, né? Pode ser que ainda não tenha uma experiência vasta ainda, mas já tem um conhecimento, vai te ajudar, tu vai ajudar ela a ser mais vista, né? A marca da pessoa. Então, isso aí é bom para todo mundo. Mas tem gente que tem atletas de jiu-jitsu que às vezes tem um ego muito alto. Não, eu quero ser atendido por fulano e tal, que é o melhor preparador físico, mas chega lá e pede parceria. Aí os caras já não tem. Às vezes o preparador físico tem mais seguidor que tu. Entendeu? Então, às vezes é complicado. Eu digo, então, não pode só ficar bitolado de achar que essa é a única via. Verdade. Pede o apoio financeiro a uma outra empresa e paga essa galera, entendeu? Com certeza. Só que eu até falei ao professor Renato, às vezes eles fazem uma listinha disso, aí pede dinheiro a alguns patrocinadores, paga essa galera, mas pede para ser bolsista na academia, entendeu? Aí o professor de arte marcial é quem paga o preço. Paga o preço do dia, é verdade. Porque não, eu sou atleta, não sei o que, tô levando o nome da academia e tal. É uma coisa também, mudei um pouquinho de opinião, porque não tá gerando cliente esse papo. É verdade, é complicado. Hoje a Alcatim, ela fica localizada onde? Pra quem quiser ir, pra quem quiser conhecer lá a academia. A Alcatim é só o CT, né? Sim, o CT. É só o CT. A gente, a equipe mesmo é a Aliança, tá? Que a gente disputa o Campeonato Pernambucano pela Aliança. Mas o nome do nosso CT é Alcatim, né, que é aquele do lobinho azul. E fica localizado aqui em Marcos Freire, no terminal, né? Fica num prédio que hoje é o supermercado Serve Bem, e fica no segundo andar, bem de frente. Acima da fachada do Serve Bem já dá pra ver a nossa fachada lá. Só que lá o espaço físico é chamado de MF Fight, que dentro da MF Fight tem a Alcatim de Jiu-Jitsu, né? Tem a Muay Thai Tigres, que é de Corimba, né? E também hoje em dia tem funcional lá também em dança, que é com a professora Ingrid, né? Então tem um espaço de várias atividades. E a gente resolveu botar MF Fight por conta do marketing. Fica muito ruim, vamos supor, eu vou contratar um carro de som, que seja. Vou dizer assim, venha participar aqui da equipe de jiu-jitsu e tal, treinar jiu-jitsu, etc, tal, faixa etária de tanto anos, na Alcatim. Aí depois fala da de Corimba, na Muay Thai Tigres. Entendeu? Depois fala da de Ingrid. Aí pra depois dizer, não, é tudo mesmo. Não entendeu? Fica muito baralhado. É melhor falar MF Fight, tá tudo. MF Fight não é uma equipe. Não é nada assim, relacionado à arte marcial mesmo, dentro das equipes ela não é nada. Ela só é o espaço físico, é como se fosse a arena aqui, entendeu? Venha pra arena pra você fazer cross-training, pra você fazer jiu-jitsu futuramente. E venha escolinha de futebol e tal, de society, etc e tal, mas é um nome só, Arena dos Craques, entendeu? Imagina se você fosse o society fosse society não sei o que, cross training não sei o que.
verdade. Ficaria ruim, né, de você fazer um marketing certeza. só. Então a MF Fight ela serve para isso, para ser um centralizador de ideias ali, para a gente poder ter um marketing mais direto e agregar muita gente ali para o mesmo espaço, né? Fazer as pessoas conhecerem. Depois entende o que é Alcatim, Aliança, o que é Muay Thai. Quando entra, acaba entendendo. O Instagram, galera, da Alcatim, da MF Fight tem Instagram? A MF Fight tem mf.fight. Pronto, vai estar o link do Instagram da MF Fight e o link do Instagram da Alcatim vai estar aqui na descrição. Então vão lá, sigam eles, acompanhem o trabalho. Quem puder, vá lá conhecer o espaço. Como o Bob falou, não só tem jiu-jitsu, né? Tem outras modalidades. Fazer uma aula lá. experimental? É. Tem aula, lá a gente aceita até 3 aulas experimentais para você ter certeza. Acho que eu vou, hein? Não, e eu sou bem sincero, eu digo, ó, jiu-jitsu é feio de ver. Nem eu, quando eu não quero treinar, eu não chego nem lá. Não vou nem lá. Entendeu? Eu só vou lá para treinar e dar aula. Então, o conselho que eu dou a todo mundo é assim, se quer experimentar o jiu-jitsu, não vá só para olhar não, vá para fazer uma aula experimental, entendeu? Por isso que a gente bota até 3, assim. Tem muitos pais que dizem, eu vou comprar o kimono. Não compre não, agora não. Porque kimono, primeiro, é assim, às vezes ele é um investimento meio caro. Entendeu? Imagina, não, compro o kimono, é 200, 300 reais, chega lá, o garoto não gosta. A garota não gosta, entendeu? Então, o que é que acontece? Vira uma experiência ruim que essa pessoa vai espalhar para todo mundo, né? A gente tem a tendência a falar das coisas, das experiências ruins do que das boas, né? Você é bem atendido 9 vezes bem no restaurante pelo garçom, na 10ª ele atendeu ruim, você fala todo mundo, não vai lembrar não. Verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então acaba que a gente tenta fazer com que a pessoa primeiro experimente e gostou, ok, ó, veio de kimono aqui, você pode ir lá comprar e tal, e aí já encaminha. E eu falo isso com uma confiança enorme porque quem faz aula experimental dificilmente não fica. Verdade. Entendeu? E hoje quais são os dias que tem lá? A gente tem, como eu disse, tem 4 horários, né? Sim. Dia de segunda, quarta e sexta tem pela manhã. Segunda, quarta e sexta também infantil, de 6 horas da noite. O da manhã é a partir dos 14 anos, tá? E aí tem o iniciante e o avançado também. O avançado é segunda, quarta e sexta. O iniciante é terça, quinta e sexta, às 7h15. Os 2 horários, né? Só dias alternados. Então, como eu falei, vai estar aí na descrição o Instagram da MF Fight e da Alcatim. Bob, espero que você tenha gostado, velho, do papo. Obrigado de verdade. Foi bom pra caramba aqui. Já conheci o Matheus, não vai correr. Vou voltar. Ele tá precisando voltar, ele precisa de um puxão de orelha. Matheus é aluno nosso. Entendeu? A gente tá disputando Pernambucano agora, tô indo desfalcado porque ele não tá treinando, tá precisando de um cara aí, tá vendo? na faixa. Tava precisando de uns caras com todas as características que ele tem, mas ele não quer ir. Exato. Então fica aqui, bota uma data aí pra gente fazer meio que um calendário. Calendário do Geal, novo quadro. Mas a gente vai. Entendeu? Eu prometo, vou voltar. Eu quero muito voltar. A gente vende além de jiu-jitsu ou Muay Thai, a gente vende a qualidade de vida, Com certeza. principalmente o estilo de vida. Com né? certeza. Lá tem um treino às 6 horas da manhã, que é o treino que você acorda na força do ódio, de 5h30 assim, aí bota um café pra despertar, você chega horrível na academia, entendeu? Cheio de remela, mas quando sai da academia você tá energizado, você pensa que vai sair quebrado, não, você tá preparado para o resto da rotina. Isso é verdade. E é o melhor treino que eu considero assim, é o de 6 horas da manhã. Então quem tem uma lifestyle, como a gente diz, né, de jiu-jitsu, de muay thai, de qualquer coisa, eu acho que melhora muito na vida, sai do sedentarismo, sai das doenças da nossa época, né, que é a ansiedade e depressão, né, além de outras coisas, outros benefícios físicos e mentais. Então eu indico para todo mundo que faça qualquer arte marcial que seja, entendeu? Que conheça qualquer arte marcial. E a gente sempre faz até um marketing meio que reverso, tipo, se você tem uma criança em casa ou um adolescente que só vive no celular ou que não gosta de futebol e tal, tenta arte marcial, entendeu? Qualquer uma que seja, porque ali talvez seja o caminho que você ainda não está enxergando, né? A pessoa pode se tornar um campeão ou só vai melhorar de vida sem competir nada, mas por hobby, entendeu? Sim. Então, se tiver também garoto traquino, operativo, elétrico, como a gente diz, pode trazer também, como a gente falou aqui no podcast, e não vai deixar ninguém mais agressivo por conta disso, não, muito pelo contrário. Isso é verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal.
tá certo? Para ajudar a gente a crescer. Sigam a gente nas redes sociais, também vai estar aqui na descrição. Não deixem de entrar lá na nossa lojinha, de assinar o Torcedor Celeste. E muito obrigado. Valeu. Valeu. Falou.